Minha mãe tem 60 anos. Ela teve diversas isquemias e uma das sequelas da isquemia foi a demência. No meu caso, o mais difícil era lidar com a fralda, com as necessidades. Apavorante, assim, porque você simplesmente não sabe lidar. Minha mãe ficava nervosa, eu ficava nervosa, mas graças a Deus eu consegui, com o tempo, conhecer uma outra maneira de tentar lidar com tudo que a gente passa. No curso, o didático, o explicado, o escrito, você orienta e afunila ali, bom, é aqui, diretamente vai acontecer isso, isso, isso. Os sinais são esses, o que fazer? Eu pergunto, qual é o melhor colo do mundo? E ela fala de mãe, porque às vezes eu deito no colo dela e só choro, sabe? Por qualquer outro motivo, não só por, às vezes assim, por alguma coisa que aconteceu, mas por qualquer coisa que aconteça na minha vida, pessoal, profissional, assim, que eu só quero um colo de mãe. E ela tá ali. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Graças a Deus, através desse curso, porque realmente não existe no mercado coisa parecida. É uma oportunidade enorme, gente. Vale muito a pena mesmo. Vai mudar a vida de vocês. Mudou a minha, mudou da minha mãe. Isso eu posso garantir. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma jornada O Bom do Alzheimer. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para te ajudar nessa jornada tão difícil que é cuidar de alguém que tem Alzheimer ou qualquer tipo de demência. E estou feliz também porque você, se está aqui, é porque você quer aprender. Serão 4 aulas de muito aprendizado e com certeza farão toda a diferença na sua vida e na vida de quem você cuida. Não é a primeira vez que eu faço essas aulas. São gratuitas e eu vou te contar. Todas tiveram um resultado excepcional. Então, não percam nenhuma aula, porque no decorrer desta semana você vai entender muitos dos comportamentos da pessoa que você cuida e vai saber o que fazer em várias situações que com certeza te abalam muito. Sejam bem-vindos! Bom, aqui na Jornada Bom do Alzheimer, você vai aprender um pouco de tudo que eu aprendi nesses 11 anos que eu cuido da minha mãe. Eu te digo, se você seguir à risca todos os meus ensinamentos, a sua vida como cuidador vai se transformar. Então, não deixe de assistir as 4 aulas na sequência, ok? Hoje, amanhã, quarta e quinta-feira, sempre às 8h30 da noite. A semana quase inteira de conteúdo de muito valor. Eu sei que a maioria me conhece, mas eu sempre gosto de me apresentar novamente, porque vai que tem alguém que acabou de chegar, né? Então vamos lá. Eu sou a Cláudia Alves, sou filha da Francisquinha. Minha mãe tem Alzheimer há 11 anos e ela está muito bem. Só que não foi sempre assim. Eu sofri muito no começo. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não conhecia a doença, mas eu estudei, li muito, fiz muitos cursos e hoje eu estou aqui para te ensinar como cuidar de alguém com algum tipo de demência. Eu sou pedagoga, sou graduanda em gerontologia, pós-graduada em espectro autista e educação especial, com especialização em cuidados paliativos, comunicação compassiva, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que vocês devem conhecer. E tenho também especialização em comunicação não verbal baseada na neurociência. A dor e todo o meu estudo me deram embasamento para estar aqui hoje e afirmar: é possível cuidar de forma leve e assertiva. Agora atenção,
além de falar para o cuidador familiar, eu vou falar para você também, cuidador profissional, e para todos os profissionais que estão diretamente ligados com essa patologia, como psicólogos, neurologistas, geriatras, gerontólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, se você se enquadra nessas áreas, pode ficar aqui. Vai ter muito conteúdo prático de quem cuida e pesquisa comportamentos das demências por 11 anos. Escreve no chat para mim se você é familiar, cuidador profissional ou profissional dessas áreas que eu falei agora. Agora um recadinho para você, cuidador de idosos. O conhecimento vai aperfeiçoar muito a sua prática, porque, gente, cuidar de um idoso é uma coisa. Cuidar de um idoso com demência é completamente diferente. Você precisa entender a fundo a doença, saber o que fazer em cada situação específica e ajudar ainda mais a família do doente e o doente que sofre porque ele não é compreendido. Pode ter certeza, com isso você vai valorizar muito o seu currículo. Olha o que minha aluna me contou. Veja se não é incrível. Eu já estava trabalhando como cuidadora e num momento assim muito complicado, muito cansativo. Eu tenho uma mãe acamada que eu cuido, eu sempre cuidei muito bem da minha mãe e eu achava que eu estava preparada para me lançar no mercado de trabalho como cuidadora, porque eu era maravilhosa com a minha mãe. E foi uma surpresa descobrir que eu sou maravilhosa com um idosinho que está maravilhoso, que está capaz de pensar, capaz de raciocinar, capaz de ser cuidado. Mas uma pessoa com Alzheimer eu não estava preparada. E aí o meu trabalho começou a se tornar cansativo e pesado. O meu trabalho começou a se tornar um fardo. Foi quando eu conheci o método Love Care. Eu descobri que um monte de coisas que eu fazia não estavam certas. Não era assim. Comecei a aplicar os métodos. Comecei a aplicar os ensinamentos do curso. Comecei a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. E hoje eu posso dizer, eu tenho paz no meu trabalho. A minha patroa ela me acusa de ladra, um dos exemplos, 24 horas por dia. Ela fala mal de mim para mim. E eu consigo lidar com isso com leveza, eu consigo lidar com isso com paz, eu consigo rir junto com ela, eu consigo dizer para ela que ela tem que dar uma surra na Cleo. E a gente vai se juntar, vamos dar uma surra nessa ladra. Porque eu sei que é a doença falando, não é ela. E no início isso me incomodava muito, isso me assustava muito. Então hoje eu tenho leveza, eu tenho paz, eu tenho calma, eu tenho segurança, é a palavra. O resultado é que eu ganho R$1.000 a mais no meu salário do que as outras duas cuidadoras. Por quê? Porque eu tenho o método Love Care. Então isso é um diferencial. Isso faz diferença para nós como cuidadores, pessoalmente, dos nossos parentes, dos nossos amados, e faz diferença no mercado de trabalho. Nos valoriza. Por quê? Porque é muito melhor saber que tem alguém seguro, como eu agora sou uma pessoa segura, do que com as outras cuidadoras que ainda não têm o curso, mas que provavelmente eles vão fazer. Então, isso eu devo a você, Cláudia Alves, anjinho da nossa vida. Eu devo muito ao método Love Care. Quem não fez, faça, porque vale a pena. Todo mundo que faz fala a mesma coisa. Todo mundo fala o quanto muda a nossa vida. Eu tenho uma valorização salarial, eu tenho R$1.000 a mais no meu salário? Tenho. Mas isso não foi tudo. O que melhorou, de fato, é o fato de que hoje eu chego em casa leve. O emprego, ele recarrega as minhas baterias. Porque eu consegui aprender a lidar com a doença de forma leve, de forma tranquila. E isso eu devo a Claudinha Alves, que é esse doce de pessoa, que mesmo eu tendo feito a turma 8, ela ainda é capaz de, quando me vê muito sumida do grupo, ela mandar mensagem: Cleo, tá tudo bem por aí? Você tá bem? Sua família tá bem? Como está sua mãe? Ela não só é aquela mentora que nos ensina o curso,
Ela é aquela pessoa que se preocupa de verdade, ela é aquela pessoa que está diante da gente, pronta para ajudar, pronta para ensinar tudo que ela aprendeu. E eu só tenho a agradecer muito, muito a vocês. Sem palavras. Muito obrigada, Cléo. Viu, gente? Olha a diferença que faz você saber cuidar, você entender as nuances do Alzheimer. Ela é cuidadora. Eu não tinha visto esse depoimento. Fiquei emocionada. Muito obrigada, Cléo, de verdade. Bom, eu queria começar falando que eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo, pois eu senti isso também. Eu sofri muito. Mas eu vou te mostrar que é possível, sim, aceitar a doença, aprender a ter paciência, aprender a cuidar, entender o Alzheimer e, com isso, parar de sofrer, ter qualidade de vida, apesar de ter um familiar com Alzheimer ou outra demência em casa. Queria lembrar também que recebi a pesquisa de vocês e recebi os e-mails contando as suas maiores dores. E eu queria trazer aqui uma curiosidade. As suas dores são praticamente as mesmas de todo mundo. Existe uma identificação muito grande entre as pessoas que cuidam. Vamos lá, olha as dores. Agressividade, alteração de humor, dificuldade na hora do banho, noite mal dormida, falta de paciência do cuidador, a dificuldade da família de aceitar a doença e mais a dor de ver seu familiar não sendo mais quem ele era. Eu passei por todas essas dores e eu vou te contar, foi difícil demais. Mas hoje a minha vida é bem mais tranquila e vocês podem ter também uma vida leve e tranquila como a minha. Por exemplo, aquele terror na hora do banho, o escândalo, o choro, não acontecem mais. Eu levava tapa, beliscão, supapo e hoje eu consigo dar um banho tranquilo. Olha esse vídeo que eu gravei outro dia da minha mãezinha. Do berro que o gato deu. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica virou-se do berro que o gato deu. Miau! Eu fui no tororó, beber água não achei pela morena e no tororó deixei. Aproveita, minha gente, que essa noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Francisca, Francisca, entra nessa roda e ficará sozinha. Sozinha eu não fico. Ô, banho delícia, gente. Agora não sabe se ri, não sabe se chora. Isso. Olha aqui. Ó, essa ducha aqui é muito boa, porque sai muita água. Né, meu amor? Tá bom? Viram? Muito fofa, né? Mas não era assim, não. Era muito difícil. Só eu sei. Cada arranhão, nossa. Bom, vocês devem saber, né? Porque é igual. A hora de dormir, que é um pesadelo para muitas famílias que cuidam. Aqui em casa, hoje é tranquilo. A minha mãe dorme em média 8 horas por noite, direto. Raramente ela acorda no meio da noite. E quando acorda, eu sei como fazer para que ela volte a dormir tranquila. Mas eu tive que aprender e passei muitas noites sem dormir. E é paciência.
Vamos combinar que não é fácil ter que ouvir 1000 vezes a mesma coisa quando você não entende por quê. Só que preste atenção, até a paciência a gente consegue aprender. Não é fácil não, mas é possível. Eu não tinha a paciência que eu tenho hoje. Mais uma, agressividade. No início, a gente não tem ideia do porquê o nosso familiar muda de humor de uma hora para outra. Mas eu aprendi, eu vou te ensinar também. Aqui, nas aulas da Jornada ao Bom do Alzheimer, eu vou te dar uma luz. Você vai começar a entender o que acontece nas demências, para que eles tenham esses comportamentos. Mas vamos ao que interessa? Antes, você precisa entender o que é a demência e o que ela faz com o idoso. Demência não é uma doença específica, e sim um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções diárias. Ela é caracterizada pela disfunção de pelo menos 2 funções do cérebro: memória e discernimento. Isso causa todas essas alterações de comportamento que você está vendo no seu familiar ou paciente. Então, é a demência que causa tudo isso que você está passando ou provavelmente vai passar. Eu gosto muito de alertar a jornada da doença, porque não é fácil, gente, nada fácil. E você já sabendo o que vem pela frente, você se prepara, você se capacita e não sofre tanto. Eu tenho alguns casos que ilustram bem essa jornada. São casos de seguidores, de alunos, que eu vou contar para vocês algum deles. Gente, uma aluna minha que estava casada há 23 anos, eu vou contar para vocês o que ela passou. Ela descobriu que a mãe dela estava com demência e levou para casa, para cuidar, para casa dela. Foi um caos. O marido dela não entendia. Os filhos ficaram muito desestruturados. Ela ficou doente. Ela procurou ajuda médica. Ela chorava todo dia, ia para a rua. O casamento dela já acabando, porque o marido não aceitava, gente. Vocês imaginam uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, você traz a sua mãe, que é a pessoa que você mais ama, e desestrutura a tua família inteira. Olha o desespero entre a cruz e a espada. Minha família, minha mãe. Olha que dor. Gente, não é fácil isso. Ela surtou. Quando ela me procurou, chorando, desesperada, eu falei, calma, isso tem solução. Vai melhorar. Não é fácil. E isso não é um caso, isso são vários, porque eu acompanho nas minhas redes sociais as pessoas que me procuram sempre falando na mesma coisa. Quando às vezes a pessoa vê vídeo meu com a minha família, fica, mas seu marido aceita? Mas como é que é? Porque as pessoas não entendem, porque na maioria dos casos não aceitam, porque não conhecem, não sabem, ficam desestruturados, ficam ansiosos. E não é por maldade, não é de propósito. É porque desestabiliza tudo, vira de cabeça para baixo, porque você não sabe lidar. Então, quando você aprende, muda, garanto, hein? Outra história que eu quero que vocês conheçam, também de uma aluna, que você vai ver como que a falta de conhecimento atrapalha. A mãe dela não estava mais conseguindo comer sem que derrubasse tudo. Ela sentava na mesa e começava a comer, mas sujava, porque às vezes eles perdem a coordenação, se distraem, sabe? Aí sem querer derruba copo, que nem criança. A gente derruba o copo, vai com a boca, vai com a colherzinha assim na boca, erra a boca, derrama. E ela não entendia, né? Como que a mãe dela está fazendo isso? E ela perdeu a paciência de ver aquela situação. A mãe já estava com cuidadora e ela ordenou, olha, eu não pode, ela não consegue, coitada. Ela, por querer ajudar a mãe, ela não consegue, vocês estão vendo? Ela derruba tudo. Eu quero que dê na boca. Gente, dar na boca tá errado. Mas ela não sabia. O que aconteceu? Nunca mais a mãe dela comeu sozinha. Uma outra história
que desestruturou toda a família. A mãe da minha aluna estava acusando os filhos de roubo. Gente, isso acontece muito. Você viu a cuidadora? Pois é, isso acontece muito. Só que eles não sabiam, aí ficavam... Gente, é uma situação, imagina, sua mãe, você tem 3 irmãos, fulano roubou aquilo ali. Aí você já fica com a pulga atrás da orelha, porque você sabe que seu irmão não roubou, e você, por quê? Será que aconteceu? Olha que situação. Aí você fica com medo, fica cheio de dedos para lidar com essa situação. Medo, porque eles acusam de roubo. É assim. Um fato importante. Muitos idosos, principalmente com demência, se tornam acumuladores. E uma aluna minha sofreu muito. Eu vou contar para vocês. Acontece, tá? Às vezes não ao extremo, mas eu recebo muitas histórias que a minha mãe pega coisa do lixo, minha mãe pega coisa da rua. Gente, sem noção nenhuma, essa minha aluna via que a casa da mãe dela estava se tornando um depósito de lixo. E a mãe dela ia lá, enchia cada cômodo, tudo lotado, e a bichinha ia lá, arrumava, e a mãe continuava. Toda vez que ela voltava, a casa estava um caos, muita coisa, sujeira mesmo. Ela ia, arrumava. Chegou uma hora que ela falou, caramba, acho que minha mãe está fazendo de propósito, não é possível. E ela deixou para ver até aonde isso chegava, né? Só que ela foi acusada, chamaram a polícia, saúde pública, sei lá, mais o quê, e a menina ficou aos prantos, né? Porque ela não entendia. Olha que situação. Você passa por isso? Você passa? Porque acontece, a minha mãe juntava, não um lixo ao extremo, cada caso é um caso, né? Mas o que eu tirei de coisas do armário da minha mãe, vocês não têm noção. Coleção de caneta, coleção de pregador de roupa, desodorante, pasta de dente vazia, rolinho de papel higiênico. Nossa, era um depósito aquele armário. Não é fácil. Bom, agora eu vou contar para vocês um caso que eu já contei algumas vezes, mas é importante contar porque acontece. Gente, acontece. Foi comigo. Esse foi comigo e eu vou contar para vocês. Um dia de calor, eu estava assistindo TV com a minha mãe. E aí a mamãe levantou, estava muito quente mesmo, né? Ela levantou, tá calor, né? Falei, mãe, tá calor. Aí ela levantou e foi no banheiro. E eu fiquei assistindo a televisão. Daqui a pouco minha mãe voltou, molhada, cabelo molhado, pescoço molhado. Aí eu olhei assim, eu falei, você tomou banho, mãe? Tomei, mas eu vi que ela não tomou. Não tinha dado tempo dela tomar banho. Tava estranho, né? Aí deu uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, mamãe, aonde você tomou banho? Aí ela, aqui. Aí eu fui atrás. Onde, mãe? Aqui, ó. Gente, a minha mãe tomou banho no vaso sanitário. Eu fiquei tão desesperada. Tava limpo, né? Não tava com nada. Mas é vaso sanitário, a gente sabe que tem bactéria. Eu surtei. Eu surtei. Primeiro porque nunca passou pela minha cabeça que minha mãe pudesse ter uma atitude dessa. E segundo, por cuidado, né? Eu não queria que ela se contaminasse, sei lá. E eu, mãe, você tomou banho no vaso. Quê? Eu não! E aí criou já um impasse, eu querendo que ela tomasse um banho de verdade, querendo que ela entrasse no box. Eu já tomei banho. Gente, não repara, porque a minha voz hoje está fraca, mas eu vou conseguir. E ela gritava, eu já tomei banho. E eu, mãe, você tomou? Não! Aquele impasse. Aí eu, na minha inocência e ignorância, sem conhecimento, tentei forçá-la a entrar no boxe. Gente, ela me empurrou e eu caí. Ela pulou e fugiu. E eu, aos prantos,
ali no chão. Aí eu levantei, fui para a cozinha lavar a louça e deixei ela lá, nervosa também, né? Sentou no sofá e eu fui para a cozinha pensando o que eu vou fazer. Chorei, porque eu perdi o controle, eu não sabia o que fazer, minha mãe suja, de água de vaso, e eu totalmente perdida. Fiquei lavando a louça, chorando, porque eu virei, a mãe estava dançando e cantando. Olha isso, gente. Tem noção? Pois é. É difícil ouvir isso tudo. Mas se você entende que faz parte e se você sabe o que fazer em cada situação dessa, vocês não imaginam a diferença que vai ser isso na sua vida. Um dia, uma aluna me ligou e falou assim: Cláudia, a minha mãe está surtando. Ela está doida, gritando, tirando tudo do lugar, está enlouquecida. Me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Tem um remédio, o que eu faço? Eu estou descontrolada. De noite, gente. De noite, tarde da noite, a aluna me ligando, desesperada, chorando, que não sabia o que fazer com a mãe. Eu ouvia os gritos da mãe, sabe? Gritos descontrolados, e ela, mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu falei para ela, calma. Pega sua mãe e leva para emergência. Gente, era infecção urinária. Acontece muito isso. Vocês não têm noção como isso é comum. Eles ficam com um comportamento totalmente fora do padrão. Por quê? Infecção urinária. Agora, gente, eu falo muito sobre disfagia. É muito importante você conhecer. Você sabe o que é? Bom, numa linguagem simples, eu vou falar para vocês entenderem. É a dificuldade de deglutição. A pessoa começa a ter dificuldade de engolir. E se ela se engasgar e broncoaspirar, isso pode levar a óbito. Já teve uma seguidora, nem era minha aluna, que me ligou às 5 da manhã. Cláudia, minha mãe está engasgada, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu corri, levantei, atendi o telefone, sabe, calma, me conta, o que aconteceu? A minha mãe engasgou, ela está ficando roxa. Eu falei, chama a ambulância agora. Ela chamou a ambulância e socorreram a mãe. Ela chegou com vida no hospital, mas ela faleceu. Ela broncoaspirou. Gente, eu fiquei tão sem chão, porque podia ter evitado. Se ela soubesse, ela já apresentava sinais, sabe? Ela já apresentava. Ela não sabia. Isso acontece muito, tá? Agora eu vou contar mais um caso. Você conhece alguém que já fugiu? Duvido que não. A internet está assim, ó. Todo dia tem um caso. Idoso, tantos anos, vestido roupinha tal, sumiu dia tal, em tal lugar. Gente, isso acontece demais. Eu vou contar para vocês como aconteceu com a minha mãe. A minha mãe sempre acordou cedo. Ela é muito de levinho, sabe? Bem devagarzinho. 6 horas da manhã, todo mundo dormindo, um sábado. Eu tô lá, na minha caminha, toca a campainha. Era a esposa do porteiro. Quando eu fui ver, de braço dado com a minha mãe. 6 horas da manhã. Minha mãe fugiu. E ela ainda não estava em fase avançada, não. Eu moro no 2º andar, ela teve que pegar o elevador ou desceu de escada, você imagina o risco. Desceu, só que antes de ir para a rua, ela tinha alguns obstáculos, né? Ela tinha um portão de vidro e um portão de ferro que só abre com chave, né? Ela não lembrou que tem um interfone que dá para abrir. E ela ficou ali tentando abrir o portão e não conseguindo. Nisso, a esposa do porteiro acordou, viu que a minha mãe estava ali e pegou minha mãe e levou de volta para casa. Agora, vocês imaginam o que poderia acontecer? Ela poderia ser mais um desses casos lá no jornal, na internet, idosa sumida, não é? Pois é. Bom, eu tenho outra experiência com a minha mãe também, que se transformou num caos. E se eu soubesse na época o que eu sei hoje, teria sido muito diferente, tá? Xixi em tudo quanto é lugar da casa. Vocês já passaram por isso? Gente, eu não consegui entender. A minha mãe, ela não fazia xixi na roupa.
não é escape de xixi. Ela tirava a roupa, abaixava e fazia xixi no meio da sala, no meio do quarto, no corredor, nos cantinhos, na varanda. Fazia xixi em tudo quanto é lugar. E eu não conseguia entender, porque, assim, na minha cabeça, se a pessoa, na época, né, na minha cabeça era assim, se a pessoa está fazendo xixi, ela vai, não tem controle da urina, ela vai usar fralda. Mas nunca pensei que alguém podia tirar a roupa e fazer no meio de qualquer lugar. Isso já aconteceu com você? Pois é, acontece. É muito complicado. Acontece xixi em todos os lugares. Eu fiquei louca. Eu falava para minha mãe, às vezes eu via, que às vezes ela fazia assim, tipo, discretamente. Mas às vezes, do nada, com quem estivesse perto, ela ia ali num canto e fazia. Aí eu olhava e falava, mamãe. Ela, o que é que foi? Eu não fiz nada. E eu, mamãe, eu não conseguia, isso não entrava na minha cabeça. Ela está fazendo e dizendo que não está fazendo. Complicado, né? Pois é. Ó, e tem mais uma coisa. Não é só xixi, não. Cocô também. Tá? E aí, ainda guarda em alguns lugares. É assim, gente. Você passou por isso? Escreve para mim no chat. Quero ver. Escreve. Eu passo por isso, eu quero saber. Porque eu sei que muita gente passa por isso. Porque é assim. Tá preparado? Bom, agora uma coisa que não aconteceu comigo ainda, mas pode vir a acontecer. É a questão da libido. Você passa por isso? Gente, tem uns casos inacreditáveis, mas acontece. E você deve estar preparado caso isso aconteça com o seu familiar ou paciente. Eles podem ficar com a libido exagerada e não ter controle e você ficar extremamente constrangido sem saber o que fazer. Mas você vai aprender. Bom, eu vou contar outro caso seríssimo e não foi só um, tá? Esse é um exemplo atípico, mas existem outros casos. Eu às vezes falo que idoso não cuida de idoso. Eu vou contar para vocês. Esse idoso cuidava da esposa num sítio e ele estava extremamente cansado. A filha ia eventualmente e ela tinha muito medo dessa situação. Ela estava tentando resolver. E ela começou a observar que o pai dela deixava coisas perigosas no alcance da mãe. Ele deixava corda, faca, coisas que estava nítido que ele queria que ela se matasse, gente. E não era uma coisa que eu acho que ele queria mesmo, sabe? Ele estava exausto porque ele não tinha condições de cuidar dessa pessoa, dessa idosa com demência. E ele não queria decidir nada, obviamente, mas ele deixava assim, vai que, né? Um facão, imagina, um facão ali, uma corda. Gente, olha, a gente tem que estar preparado para tudo, tudo. A gente tem que ser um detetive mesmo, investigar tudo, observar tudo, porque é muito complicado, tá? Vou contar mais um. Exemplo de quem adoeceu a cuidar. Muito. É só olhar o feed do meu Instagram que você vai ver que tem várias pessoas que adoecem, ficam com depressão. Eu mesma, não que eu fosse, eu deixei de me cuidar. Sabe aquela pessoa que cuida tanto, com tanto amor, com tanta atenção, mas não olha para si? Isso aconteceu comigo. Eu fiquei acima do peso, hipertensa. A gente tem que tomar muito cuidado. E tem um detalhe, quando você adoece, se você não se cuidar, você não tem condição de cuidar daquela pessoa, né? Então aí que você vai procurar ajuda. Aí é neurologista, psiquiatra, psicólogo, remédio. Gente, é uma fortuna que a gente gasta pelo simples fato de não entender a doença e não saber cuidar. Só isso. Outra coisa muito importante que acontece muito, eu recebi alguns relatos e vocês têm que ficar preparados, principalmente quando ainda tem autonomia e sabe do diagnóstico, sabe que está com a demência.
eles tiram a própria vida. Isso acontece. E não é uma ou duas vezes, não. Já vi muitos casos. E se você for olhar a estatística, tem uma estatística alta de idosos que tiram a própria vida. Vocês entenderam? Esses são só alguns casos que eu tenho visto desde que comecei a ajudar milhares de pessoas nas minhas redes sociais e com o meu curso. E vou além. Tem família que passa por tudo isso e, como não sabe o que fazer, faz tudo errado e a vida vira um caos. Tá bom? O que fazer nessas situações? Na aula de amanhã, eu vou te contar algumas soluções que poderiam ter sido tomadas em algum desses casos que eu te contei agora. E vou te ensinar coisas que não se pode fazer de jeito nenhum com doente de Alzheimer ou outras demências, ok? Então, não perca a aula de amanhã, tá? Importante a sequência. Eu falei de um assunto hoje e amanhã eu vou dar continuidade, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro encontro da jornada O Bom do Alzheimer. Eu precisava trazer aqui o que pode acontecer. Não quero assustar vocês, mas quando você não conhece a doença, fica muito difícil. Você pode ter amor, cuidar com muito carinho, ter empatia, mas sem o conhecimento, você vai estar dando murro em ponta de faca. Você não vai saber o que fazer, não vai saber o que vem pela frente e se preparar. Isso é fundamental. Mas, Cláudia, minha mãe está ótima, ainda não teve nada desses comportamentos. Gente, a doença é degenerativa, avança. A minha mãe mesmo, no início, não fazia nada disso. Quantas vezes eu ficava sentadinha observando ela e pensava assim, será que é Alzheimer mesmo? Ela é tão boazinha. Como será que eu vou ver as coisas acontecerem? E vou dizer, hein? Aconteceu quase tudo que eu contei. Só não aconteceu mais porque eu estudei, me capacitei. Então, hoje eu quis mostrar o que virá pela frente. Não é fácil, a jornada é muito difícil, mas se você souber o que vem por aí e souber o que fazer em cada momento, você vai evitar muito sofrimento, vai cuidar de forma mais leve e assertiva. Eu queria lembrar que só quem tem um doente de Alzheimer em casa é que sabe a dor. Eu convivo há 11 anos com a doença. Eu passei por tudo que vocês estão passando. Por isso eu digo e repito, vocês podem conseguir o que eu consegui, sem passar por tanta dor como eu passei. Eu queria mostrar aqui mais uma aluna minha que passou por tudo isso que a gente passa quando não tem conhecimento, mas ela também transformou a vida dela quando aprendeu a cuidar. É a Nilza. Vamos ver comigo? Para mim foi bem impactante saber que minha mãe estava com essa doença e eu fiquei perdida sem saber como cuidar. A minha mãe era muito agressiva, muito arredia, me maltratava com palavras, não se alimentava durante o dia, não dormia à noite. Teve uma vez que eu surtei, entrei em desespero, fui parar no psiquiatra. Fiz o curso, foi maravilhoso. Coloquei em prática muitas dicas, né, benéficas. Hoje minha mãe, ela não xinga, ela não grita mais, ela se alimenta, né, durante o dia, dorme a noite toda. Então foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Cláudia. Para mim foi de grande valia, abriu um leque na minha vida. E hoje eu tô respirando, hoje eu respiro porque realmente tem como ter qualidade de vida com um doente de Alzheimer em casa. Só tem que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão também para você, Nilza. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu queria lembrar que todas as aulas são muito importantes. Então, minha dica é, não perca nenhuma aula, tá bom? Escreve aqui para mim no chat. Eu volto amanhã. Vou esperar cada um de vocês, tá? Bom, antes de eu acabar a aula, eu queria dar um recado. Nesse exato momento,
meu suporte está colocando um post lá no meu Instagram e no meu Facebook, perguntando o que vocês acharam dessa primeira aula. Eu queria pedir para vocês irem lá, assim que acabar essa aula, e me digam o que você achou. Te ajudou a esclarecer alguma dúvida? Quero ver a resposta de todos vocês. E se tiver alguma dúvida, pode colocar lá por escrito, que eu também vou olhar e vou responder tudo com muito carinho. Vou responder o máximo que eu puder, o que der tempo. Meus cuidamores, um beijo bem especial para cada um de vocês. E tenho certeza, se você seguir o meu passo a passo, você vai sair desse sofrimento e aprender a cuidar. Até a próxima aula, amanhã, às 8h30 em ponto. Espero vocês. Um beijo carinhoso meu. Tchau!